Bom, mais alguém? A gente vai fazer para a Bárbara também. Mais alguém gostaria de trazer o nome de alguém para as vibrações? Não? Que hoje ela não estava se sentindo bem, foi no hospital, enfim, está com uma crise de asma aí. Quem? A minha mãe. Como ela chama? Marinês. Marinês? Isso. Obrigada. Imagina. Então, vamos lá, fechar os nossos olhos. Dar aquela respirada profunda para a gente poder se conectar no mesmo pensamento. Sentir as vibrações dos nossos mentores que já estão ao nosso lado. Senhor Deus, Mestre amado, que os nossos pensamentos hoje, nossas orações possam se dirigir ao cristão para o bom desenvolvimento do trabalho da mesa mediúnica, que sabemos que é tão importante esse resgate coletivo de tantos irmãos que sofrem por tanto tempo aguardando esse momento. Que todos possam ser resgatados de acordo com o seu merecimento, encaminhados para tratamento ou para o local adequado às suas necessidades. Pedimos também pela Marinês, que a equipe médica e espiritual possa estar ao seu lado, trazendo-lhe uma melhora na sua saúde física. Pedimos pela Bárbara, que há um tempo já sofre aí com várias questões também físicas, emocionais, espirituais. Que o Senhor e a equipe espiritual possa estar ao seu lado, trazendo-lhe um pouco mais de calma e tranquilidade para esse enfrentamento, assim como para a Ana, trazendo-lhe coragem, perseverança, persistência, para poder auxiliá-la sempre que ela necessitar. Sabemos, Senhor, que muitas vezes as provas são difíceis, mas sabemos também, Senhor, que não ficamos desamparados. Que a nossa fé, a nossa vontade, pode nos levar a muitos lugares melhores. E que possamos levar isso sempre em nossa vida, em nossos corações, em nossas mentes, pedindo ajuda sempre que necessário, tendo a humildade de pedirmos ajuda, porque eu sei que o Senhor sempre enviará pessoas para nos ajudar. Nós nunca estaremos sozinhos, mesmo no plano aqui enquanto encarnados. Mestre, agradecemos por mais esse momento de aula, que esta aula possa ser fluida, gostosa, rica, e que traga sempre reflexões importantes para todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos dar continuidade, né, a outra lei natural, ou lei divina. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre a lei de sociedade. Vocês viram, acho que na última aula, a lei da destruição, né? Acho que foi isso, né, Wagner? Se não me engano. E hoje nós vamos dar continuidade, então, a Wagner. Eu estou achando que esse material não é aquele que eu te falei. Desculpa, só um negocinho aqui. Eu vou te encaminhar agora por e-mail, que eu te falei que tinha uma pirâmide no 4 slides. Esse daqui é o sem mexer. Tá? Só um minuto, gente. Deixar aqui, ainda bem que deixei tudo aberto.
Só um minutinho. Pronto, te enviei. Desculpa, gente, é que eu vou mexendo nos slides e às vezes o Wagner fica com a versão anterior. E, enfim, professor é assim, né? Sempre vai revisando as suas aulas, mexendo aqui, mexendo ali, pondo, tirando. Aí vamos esperar um pouquinho. Você mandou no e-mail ou no WhatsApp? Mandei no e-mail. Você falou que prefere no e-mail, né? Não, já chegou aqui. Tá? Por aqui no silencioso. Pronto, agora sim, tem a pirâmide, que eu lembro bem da imagem aí da pirâmide. Então, lei de sociedade, né? Então, a gente já viu, aqui, acho que pode passar já o primeiro, que é a parte terceira das leis morais, né? Então, se vocês tiverem dúvida, quiserem aprofundar os estudos e tudo mais, é só entrar no livro dos Espíritos, nessa parte terceira, que vai falando de todas essas leis morais. E o capítulo 7, que vai falar sobre a lei da sociedade, tá bom? Pode passar, Wagner, por favor. Boa noite, Sirlene. Boa noite. Então, hoje, olha, então nós já vimos a lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, da destruição, e hoje nós vamos ver, então, a lei da sociedade, tá? E a gente pensando que a lei da sociedade é uma lei divina, né? Então, viver em sociedade faz parte da nossa evolução e do objetivo de Deus para nós. E aí a gente vai vendo, quando a gente for estudar um pouquinho mais essa lei, que o homem, ele sempre teve a necessidade de viver em grupo, né? Desde os seus primórdios, desde a época bem primitiva, mesmo ainda sendo espíritos bem primitivos que aqui habitavam, eles viviam já nessa necessidade de viver em grupo, tá? E aí a gente vai entendendo um pouquinho o porquê na aula de hoje. Qual é o objetivo divino de trazer isso como uma lei natural? Por que faz parte da nossa natureza sermos seres sociais, tá? Pode passar, Wagner, por favor. Aqui eu trouxe para vocês essa pirâmide que chama a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das nossas necessidades, né, enquanto seres humanos aqui, sem pensar nessa questão do espiritismo, né? Então fala que a gente tem a nossa pirâmide, a primeira base da nossa pirâmide é para a gente atender as nossas necessidades básicas, que seriam as fisiológicas, que é o que? Alimento, a gente se alimentar, a gente ter roupa para se proteger do frio, a gente ter o repouso, e a moradia também ela entra como uma necessidade básica relacionada às questões fisiológicas. Por quê? Porque a questão de moradia, e aí já mistura até um pouquinho com a segunda necessidade básica, que é segurança, ela nos traz essa segurança, é um abrigo. Então, se a gente for pensar desde o homem das cavernas, eles, e as primeiras comunidades, os primeiros agrupamentos sociais, eles tinham essa questão da moradia, né? Então, da construção das suas casas, ou de procurar uma caverna, ou de procurar um abrigo em algum lugar que ele se sentisse um pouco mais confortável. Então, ela está associada muito ainda a essas necessidades básicas. Um pouquinho acima está a segurança, como outra necessidade básica do ser humano. Então, a segurança do corpo, segurança física, segurança de emprego, de recursos da moralidade, da família, da saúde e da propriedade. Então, aí aqui a gente começa a ver, e eu falei que o Maslow, ele não tinha nenhuma ligação direta com o espiritismo, mas que ele já começa a trazer
coisas importantes para a gente pensar, né, informações. Então, por exemplo, recursos da moralidade. Então, a moralidade, a gente vem trabalhando, em vários momentos a gente fala da importância do desenvolvimento moral, né, para nós enquanto espírito, e ele já coloca isso como uma questão de segurança. Então, os recursos da moralidade, que seriam, do respeito, do amor, da justiça, todos esses, eles acabam entrando como uma necessidade básica do ser humano. Então, a gente tem que pensar que essas necessidades básicas, né, e não que uma não seja tão importante quanto outra, mas é como se uma tivesse se sobrepondo à outra. Então, por exemplo, se eu não como, se eu não tenho acesso à comida, eu acabo morrendo. Então, as fisiológicas são aquelas de manter o corpo em funcionamento. Só que essa segunda, que vai falar segurança do corpo, do emprego, de recursos da moralidade, da família, da saúde e da prosperidade, a gente vê que ele começa a trazer várias informações, vários conceitos que também o Espiritismo traz, mesmo eles não se conversando, tá? Depois fala das necessidades psicológicas, que são as duas próximas coisas da pirâmide. Então, amor e relacionamento, amizade, família, então de novo entra aí a família, amizade, família e a intimidade sexual. Então, ele fala que essas necessidades psicológicas, para nós, seres humanos encarnados, elas são também de extrema importância. E se a gente for pensar na família, a família é o primeiro núcleo social e o menor núcleo social de uma sociedade. Então, todas as nossas relações iniciais, os nossos aprendizados, o nosso desenvolvimento moral, ele acontece na primeira relação, que é familiar. E aí, se a gente vai pensando nos planejamentos encarnatórios, né, você já escolhe também a família que você vai reencarnar. E tem todo um arranjo, todo um quebra-cabeça para que tudo dê certo de acordo com a necessidade do seu plano reencarnatório, né? Então, a família, ela entra também como uma lei que faz parte da lei da sociedade, como algo natural. Então, os seres humanos, eles têm família, né? Então, eles permanecem numa família. As exceções, lógico, de crianças, né, infelizmente, que são abandonadas pelos seus pais, mas se a gente for pensar na maioria da humanidade, todos coabitam em famílias, tá? Depois ainda necessidades psicológicas, a parte da estima, né, que seria mais o seu autoconceito, então sua autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros e respeito aos outros. Então, tudo isso vai misturando também, como nessa pirâmide de Maslow, novamente como essas questões morais que o Espiritismo traz muito fortemente, com bastante veemência no nosso desenvolvimento, né, que sempre tem que ter o desenvolvimento cognitivo, intelectual, das faculdades mentais e o desenvolvimento moral, então ele sempre traz isso. E, por último, as necessidades de autorrealização, que é onde a gente chegaria com essa pirâmide. Se tudo isso está dando certo, você chega lá no final, você atinge. Que aí, olha de novo, moralidade, criatividade, solução de problemas, ausência de preconceitos e aceitação dos fatos. Então, olha que bacana a gente pensar que tudo isso... Por que eu escolhi essa pirâmide para trazer para vocês? Porque a gente tem que entender que tudo isso também a gente precisa da sociedade, né? Do convívio com o outro, para que a gente consiga atingir tudo isso. E a gente precisa do convívio com o outro, para a gente também ter o nosso desenvolvimento espiritual. Então, é o outro que traz as adversidades necessárias para a gente driblar ou evoluir no sentido espiritual também, driblar as diferenças, aprender com as diferenças e tudo mais. Se não tem o outro, nós seríamos seres extremamente egocêntricos, sem uma ligação afetiva, sem nada, tá bom? Tudo bem aqui, gente? Sim? Bom, eu trabalho com criatividade e eu confesso para você, se não tiver tudo certinho, tudo bem, eu não consigo criar nada. Tem que estar um dia incrível, assim, bem equilibrado, senão você não faz nada. Barriga cheia, né? Porque barriga vazia não pensa. É isso mesmo.
Aí agora a gente vai entrar um pouquinho na filosofia, que já trazia essa questão da sociedade muito forte, né? Então, necessidade da vida social. Aristóteles, um filósofo grego, há milênios já apregoava que o homem é um animal social. O homem foi feito para viver em sociedade. Por isso, Deus lhe deu a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida social. Essa parte já está no Livro dos Espíritos. Então, ele deu para a gente o dom da palavra, que é a linguagem, e as faculdades mentais, que é a inteligência, necessárias para essa vida social. E aí, tudo isso daqui é uma introdução, depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais. O isolamento absoluto é contrário à lei natural. Então, essas pessoas que se isolam de tudo e de todos, e isso é contrário à lei natural, que é a lei da sociedade. O homem procura vida em sociedade por instinto, pois dentro do princípio de conservação da espécie, há necessidade de suprir a alimentação, o abrigo, defesa da família. Olha só de novo a pirâmide de Maslow aparecendo aí, né? Portanto, a sociabilidade, vai continuar, acho que cortou, mas que a sociabilidade, ela é inerente ao ser humano. Está fazendo parte dele, parte da vida dele. Então, ela é instintiva, obedecendo ao progresso da humanidade. E aí, quando a gente for ver a lei do progresso, que é a próxima acho que lei que a gente vai estudar, a gente vai vendo que essa parte social, ela é intrínseca para que o progresso exista. E aí, o que é sociedade, né? Então, no dicionário aqui, só para a gente entender os termos, é o agrupamento de seres que convivem em estado gregário quer dizer juntos, e em colaboração mútua. É um grupo humano que habita em certo período de tempo e espaço, seguindo o padrão comum coletividade. Quando se refere, por exemplo, à sociedade indígena ou à sociedade na época romana, então também a gente pode falar, usar o termo sociedade como um grupo humano num período de tempo e espaço. Aí o grupo de indivíduos que vivem por escolha sobre preceitos comuns, comunidade e coletividade. Ecoagrupamento de animais de uma espécie que vive em estado gregário, com indivíduos interagindo entre si, desempenhando funções específicas. E aí a gente vai ver que tem alguns animais que eles vivem, sim, em grupo. Mas será que realmente eles estabelecem uma sociedade parecida com a sociedade humana? Né? Pode passar, Wagner, por favor. Aí aqui eu trago exemplo, né? Então a gente vê aqui as abelhas, por exemplo, que é chamada de um inseto social, porque dentro da colmeia elas têm atividades pré-determinadas de trabalho, cada abelha tem a sua função na colmeia, existe uma hierarquia, então, da abelha rainha, depois das abelhas operárias, enfim, então existe todo um funcionamento dentro de uma colmeia que a gente pode atribuir que elas trabalham em grupo, como se fosse uma pequena sociedade. Mas se a gente vai entender o conceito maior de sociedade, a gente não pode falar, de fato, que as abelhas, elas interagem através destas relações sociais, né, para construir. O outro, aí são os gorilas, eles também andam em grupos, ou você pode falar bandos, né, que também existe uma hierarquia, então sempre tem um macho, que a gente fala que é o macho alfa dominante, que ele é o responsável pela proteção e segurança do grupo. Então a gente vê que tem pincelamentos, né, então do que nos faz nos tornarmos também unidos e num agrupamento. Então, por exemplo, os gorilas é para manter a espécie, para manter a sobrevivência do grupo. Então, sempre vai ter essa hierarquia e os outros gorilas respeitam essa ordem social. Ali a mesma coisa dos búfalos, né? Um leão poderia facilmente atacar um búfalo, mas nós sabemos, Ana, vai com Deus, tá bom? Que tudo dê certo, querida. Tá bom? Que tudo dê certo, a gente vai ficar aqui torcendo, tá? Nós sabemos que, por exemplo, os búfalos, quando unidos, eles são também extremamente fortes, e ali estão mostrando atacando o leão, né, e se protegendo. Então, tudo isso, novamente, para proteção da manada, para proteção desse grupo, mas a gente não pode falar que eles são organizados numa sociedade,
né? E mesmo porque, se a gente for pensar, não tem essa lei do trabalho, de todas as outras leis naturais que nós já estamos estudando, né? Então, que é mais pela necessidade da sobrevivência e manutenção da espécie. Pode passar, Wagner. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto, quer dizer, só trabalham por instinto? É verdade que na maioria dos animais domina o instinto. Mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que têm inteligência, porém limitada. Não se poderia negar que, além de possuírem o instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, todos os búfalos correndo atrás do leão. Então, eles estavam cooperando um com o outro para atingir uma circunstância. As leoas, que são responsáveis pela caça, né? Elas vão arquitetando a posição delas, o posicionamento delas em volta de uma presa, até todas elas coordenadamente darem o bote para ter essa eficiência nesse ataque, né? Então, o que a gente fala? Que existe sim uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase se circunscreve à utilização dos meios de satisfazer as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Então, é única e exclusivamente para isso. Então, essa é a grande diferença dos animais que vivem em grupo, dos outros animais, né, que vivem em grupo, e a diferença do espírito nominal do ser humano, tá bom? A inteligência é, então, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Porém, os animais só possuem inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. E é isso que a gente vai entender um pouquinho mais, né? Então, a inteligência que proporciona a vida moral. E onde será que a gente vai desenvolver melhor essa moralidade? Não será dentro de uma sociedade, de um ambiente social, em contato com os outros, que tudo isso vai sendo construído, tanto individualmente quanto coletivamente? Quando a gente fala que o nosso planeta ele está saindo de provas e expiações, está numa transição para regeneração, é porque foi trabalho de cada um individual, mas também o trabalho coletivo em grupo de uma sociedade, de uma humanidade que está em transformação, que é a evolução da vida moral. Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Sem dúvida alguma. Porém, no homem passou por uma elaboração que a coloca acima do que existe no animal. Então, de novo, o princípio da inteligência, que a gente fala, o princípio inteligente é o nosso espírito. Então, vamos lembrar um pouquinho. Então, o princípio inteligente é o nosso espírito. Os animais têm? Sim. A gente diz até que tem uma passagem que fala que eles têm alma. Só que é diferente da nossa, porque eles não têm esse princípio inteligente como o nosso. E por isso que nós somos colocados acima dos outros animais, das outras espécies animais. Aí uma fotinho, pode passar essa foto, que acho que a segunda já está melhor. Então, se a gente for pensar, aqui é tirado de um filme, né? Aqueles filmes lá de homens, os primeiros primitivos, né? Então, e no começo, o nosso espírito, também era ainda tão primitivo, que ele se parecia mais com os espíritos animais do que do hominal que nós conhecemos hoje. Então, eles se uniam para proteger contra os predadores naturais e para conseguir uma alimentação mais fácil. Então, eles estavam muito ainda naquela pirâmide de Maslow lá embaixo, que era só para garantir a sobrevivência. Então, por isso que eles se uniam, né, para se protegerem de outros predadores e para eles conseguirem uma alimentação mais facilmente, porque eles sozinhos talvez não conseguissem. O homem é um animal social, já o dizia com acerto o famoso pensador da antiguidade, querendo com isso significar que ele foi criado para viver, ou melhor, conviver com os seus semelhantes. Então, é como se isso fosse natural. E se a gente for pensar nas leis naturais, a gente vai entendendo, isso faz parte do ser humano, né? Então, quando a gente fala que somos animais sociais, é porque nós precisamos viver em sociedade. Quantos experimentos existem e
não experimentos, mas casos, né, de pessoas que se perderam, ficaram numa floresta, de crianças, né, que cresceram, entre aspas, no meio de lobos, né, aqueles vários casos que a gente já escutou, o quanto essas pessoas, na verdade, elas perderam toda essa parte desse desenvolvimento social. Mesmo uma criança, se você coloca lá o bebezinho sem interação quase com outro ser humano, apenas de serem cuidados, ou, né, como sem uma interação afetiva, sem uma interação de conversa, esses bebês, eles morrem. Por quê? Porque isso faz parte também do desenvolvimento deles. A vida social está em natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as faculdades necessárias à vida de relação. Então, novamente, a mesma questão, tá? Pode passar, Wagner, por favor. Nesse convívio social, ao desenvolvimento, o que está escrito em azul, clarinho, Wagner? Necessidades da vida social. Necessidade da vida social. Obrigada. Nesse convívio social, ao desenvolvimento e o refinamento de nossas faculdades intelectuais e morais. Então, esse é um dos primeiros motivos para o nosso desenvolvimento intelectual e para o nosso desenvolvimento moral. A permuta constante, né, a troca constante de afeições, conhecimentos, experiências, levando a regras de procedimentos ditadas pela justiça e pela moral, abstendo-se de tudo que pode destruir. Então, com essa troca constante, já desde bebês, desde crianças, eles vão entendendo o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, né? E com isso, né, e também com a questão da troca de afetos, ele vai aprendendo a amar e ser amado, né? Ele vai aprendendo a respeitar e ser respeitado. Então, tudo isso permite, de fato, essa evolução completa a que nós nos propomos enquanto a gente está encarnado, então nessa encarnação. Vida e isolamento, o voto de silêncio. Então, aqui, o Livro dos Espíritos e a aula, ela traz um pouquinho, e essas pessoas que escolhem se isolar por vontade própria, né? Então, o estado de uma pessoa que se abstém, se priva ou se recusa a falar, define-se como vida de isolamento ou voto de silêncio. Essas pessoas que se isolam totalmente. A vida solitária por opção revela sempre uma fuga inconcebível, porque indica infração às leis divinas do trabalho e do amor. Então, você está fugindo dessas outras leis que a gente já falou da importância do trabalho, né? Você se abstém disso. E quando falo trabalho, não é trabalho que nem o nosso. É aquele trabalho interno de você também se desenvolver nessas interações. O isolamento é incompatível com o sentimento de fraternidade que deve existir nos corações humanos. Não sendo o homem dotado inicialmente de autossuficiência, condição conseguida pelo trabalho e progresso, ele é dependente do seu semelhante. Então, inicialmente, a gente não tem autossuficiência. Então, se a gente não for alimentado, a gente morre enquanto bebê. Se a gente não for cuidado, a gente morre também. Então, a gente não tem autossuficiência. E depois, dificilmente também, enquanto adultos, a gente vai ter autossuficiência, né? A gente, na sociedade, da forma como ela está organizada, eu preciso de que alguém plante o alimento para mim. Eu preciso que alguém faça a roupa para mim, porque eu não sei fazer a roupa. Eu preciso da energia que alguém desenvolveu essa tecnologia para chegar energia na minha casa. Eu preciso da panela para cozinhar. Então, se a gente vai pensando em tudo o que a gente necessita hoje, minimamente, para sobreviver, a gente vê o quanto, de fato, a gente é dependente do outro. Mas e as comunidades extremamente afastadas, vamos pensar até nos indígenas, eles também precisaram vivem em sociedade. Eles também necessitam que alguém pesque, que outro construa a habitação deles, que outro vá coletar alimentos, que outros cuidem das crianças. Eles também necessitam dessa relação de interdependência. Todos nós. Pode passar, Mari. Só quando
eu fui morar na praia num tempo, às vezes eu passava meses sem conversar com uma pessoa. Era só um computador trabalhando, passeando com o cachorro. E aí sim eu senti como que é difícil você ficar isolado sem ter cadê a Carla? Eu vou continuar então a minha história aqui. É bem difícil a gente ficar isolado e ficar sem ter o contato com as pessoas, né? Eu acho que a Carla foi desligar o forno. Eu ia clicar para fechar o microfone e eu saí da sala sem querer, cliquei no outro vermelho, desculpem. Eu fui falar com meu filho, eu ia só fechar o microfone enquanto você falava. Tudo Fala bem. de novo, Wagner, que eu não escutei. Já foi, tudo bem, tranquilo. Você ficou sozinho, meses sem falar com ninguém. E aí foi uma prova que eu tive na prática, como a gente tem necessidade de conversar com pessoas de uma forma, amigos, próximos, familiares. Se a gente ficar 1 mês, 2 meses sem conversar com alguém, você começa a ficar meio doido, porque meus vizinhos lá só ficavam conversando sobre o tempo. Vai chover, ontem choveu, amanhã vai fazer calor, essa conversa aí isso não era muito, não agregava muito não. E a gente vê o impacto que uma pandemia trouxe na vida de muitas pessoas, né? E tiveram que ficar confinadas na sua casa, e não que elas perderam o contato com o mundo, porque hoje tem a tecnologia, né? Então você pode fazer chamada de vídeo, você pode ligar, você pode conversar, mas o quanto para alguns foi extremamente difícil e adoeceu mentalmente muitas pessoas por causa desse isolamento social. Então isso é uma prova real de que é contra a nossa natureza, né? O viver social faz parte da gente. Aí mostra lá um convento, um mosteiro. Eu acho que eu ia desistir só para subir nesse morro, eu já ia desistir de morar nesse mosteiro. Eu fiquei pensando, gente do céu, como faz para chegar nesse lugar, né? E assim, tem muitos que fazem esse voto de silêncio. Então, tem conventos que eles se fecham dentro do convento, mas ainda existe lá dentro um convívio social. E tem outros que são extremamente, realmente, que fazem o voto do silêncio, que você não pode conversar com ninguém, que você, né? Enfim, isso não faz parte da lei natural. Pode passar, Padre. Ainda continuando. Os cultores da vida reclusa se prejudicam pela improdutividade, pela estagnação quanto às aquisições dos tesouros da sabedoria e da experiência. Segundo os ensinamentos espíritas, isto revela egoísmo e só merece reprovação. A reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo simboliza duplo egoísmo, pois se isolar a pretexto de não fazer o mal, simboliza a perda da oportunidade de fazer o bem. Então, às vezes a pessoa se isola falando, não, vou me isolar para não fazer o mal para ninguém. Eu não estou fazendo mal para ninguém, mas eu estou perdendo a chance de fazer o bem também para o próximo e para mim mesmo. Então, por isso que eles falam que na visão espiritual é um duplo egoísmo, tá? A fuga do mundo para se devotar ao alívio dos sofredores eleva o homem. Então, ao contrário, quando você sai do seu contexto social para se devotar, né, para se dedicar a aliviar o sofrimento de outras pessoas, isso sim eleva o homem. Quando este se rebaixa trazendo um duplo mérito, pois se colocam acima dos prazeres materiais, fazendo o bem em cumprimento da lei do trabalho. Então, buscar no retiro a tranquilidade para realizar outros trabalhos não é o retiro absoluto do egoísta. Então, se você tem que, por um tempo, que você vá para um retiro, para que você desenvolva essa tranquilidade, para você desenvolver depois outros trabalhos, é isso que ele fala, isso não é visto como o mesmo retiro do egoísta, pois buscam se isolar e se isolam para recarregar as energias, para trabalhar depois para essa sociedade. Então, a gente vê hoje em dia muitos retiros, principalmente na área aí de yoga, né, que existem até os retiros do silêncio, que a pessoa vai ficar 7 dias sem falar com ninguém, mas depois ela retorna para a sociedade, e aí ela vai retornar, inclusive, com outra visão, com um profundo autoconhecimento, que ela foi ficando só com ela mesma durante esse período, para poder depois interagir novamente.
Outra questão. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades. Portanto, o silêncio é útil para a concentração. O espírito torna-se mais livre e entra-se em comunicação com a vida espiritual. Então, a gente usar o silêncio é diferente da gente abusar do silêncio, assim como tudo na vida, né? Então, a gente sim tem, a gente precisa desse silêncio para se concentrar, para se conectar, né? Para a gente entrar em comunicação, inclusive, com a vida espiritual, mas desde que isso não fique eternamente desse lado da balança, tá? O homem, inquestionavelmente, é um ser gregário, organizado pela emoção para a vida em sociedade. O seu isolamento, a pretexto de servir a Deus, constitui uma violência à lei natural, caracterizando-se por uma fuga injustificável às responsabilidades do dia a dia. E aqui, gente, a gente tem que entender que muitas pessoas, elas são levadas a isso por uma aprendizagem do local, da cultura do local, ou da própria religião a que a família segue. Então, a gente tem que, não pode julgar essas pessoas que tomam essa decisão, porque algumas vezes é a decisão do que elas viveram. Então, por exemplo, os monges budistas, que muitos entram nesse recolhimento, é o que eles vivem, é a realidade que eles vivem. Então, para eles, aquilo é o certo, para eles, aquilo é o correto. Assim como para a gente, eles podem pensar que muito do que nós fazemos é o errado. E, na verdade, a gente entende que não existe um certo e um errado que a gente possa definir o tempo todo, né? A gente sempre tem que trabalhar essa flexibilidade. Graças à dinâmica da atualidade, diminuem as antigas incursões ao isolamento, seja nas regiões desérticas, para onde o homem fugia a buscar meditação, seja no silêncio das clausuras e monastérios, onde pensava poder perder-se em contemplação. O cristianismo possui o extraordinário objetivo de criar uma sociedade equilibrada, na qual todos os seus membros sejam solidários entre si. As relações sociais possibilitam ao homem a oportunidade de fazer o bem e cumprir a lei do progresso. Então, vamos pensar aqui, falando do cristianismo, mas pensando no Cristo mesmo, né? O quanto ele estava no meio da sociedade e o quanto ele circulava em todos os níveis, né, hierárquicos. Então, tinha hora que ele estava com o povo, tinha hora que ele estava dentro das mesquitas. Então, para quê? Para ensinar através dos seus atos, né, das suas ações, o que era o verdadeiro amor, o que era o verdadeiro respeito. Ele imagina, gente, que ele é um espírito puro, né, na ordem mais superior possível que existe, e que ele se propôs a vir para cá. Ele poderia ficar, entre aspas, né, no mundo espiritual, mas não, ele se propôs a encarnar, se propôs a estar aqui no nosso planeta, justamente para mostrar para a nossa sociedade na época que o quanto é importante você, né, ser solidário, amar ao próximo e trabalhar, o quanto ele trabalhou para o outro, né? Aqui, outro filósofo, né? E aqui vai falando já um pouquinho mais dos laços de família. Então, Augusto Comte nasceu na França em 1798, no século XVIII. Considerava a família como a célula básica da sociedade. Em todo o processo de evolução da humanidade, como dito anteriormente, percebe-se a veracidade dessa sábia observação desse filósofo francês. É na família que inicia-se o desenvolvimento dos sensos morais e os laços de amor que devem ser fortalecidos entre os homens, propiciando o progresso moral. Então, novamente, o Espiritismo traz também e valida a questão da família, né, como de suma importância para esse desenvolvimento moral. Então, ele traz muito também essa questão do papel do pai, do papel da mãe, né, dessa importância familiar, porque é lá que a criança realmente vai aprender. Então, os estudos aí da psicologia, da ciência comportamental, eles trazem que é de 0 a 7 anos que você desenvolve a personalidade da criança, que a criança desenvolve a personalidade dela.
Então, que é onde o caráter dela vai ser desenvolvido. Depois disso, você vai ficar enxugando gelo o resto da vida. Quer dizer, quer dizer que eu não vou poder mudar? Não, quer dizer que vai ser muito mais difícil você mudar. Então, é muito mais fácil uma criança 0 a 7 aprender o que ela necessita nesse sentido do que um adulto, tá? De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Então, essa fala do Emmanuel. Então, a família é o mais importante. E a gente percebe o quanto a humanidade está doente porque as famílias estão doentes, né? Então, a gente percebe isso, o quanto dentro dos lares, doentes no sentido de que perderam muitos valores, que realmente as pessoas também estão com dificuldades, né, na saúde mental mesmo, né, quantas pessoas deprimidas, com pensamentos suicidas ou extremamente ansiosas, tomando remédio para dormir, remédio para isso, remédio para aquilo. Então a gente vai vendo o quanto dentro dos núcleos familiares já mostra como um termômetro, né, se a família está doente, a sociedade está doente. Aí ele ainda coloca um pouquinho, né, eu pus esse slide da família da união homoafetiva, e que sempre traz discussões, pessoas com pensamento um pouco mais rígido, né, que acabam não aceitando. Hoje, novamente, traz novamente o direito constitucional, né, de que se pode casar, se não pode casar. O que a gente entende, que a gente tem que entender, agora também estou dando um pouquinho da minha opinião, é que o amor, ele tem que estar acima disso tudo, né? Então não importa, na verdade. O que importa é a relação de amor, de respeito, de cuidado que um tem com o outro. Então, existem famílias com união homoafetiva, e que são famílias que chegam a adotar crianças e que trabalham essa questão do amor e do respeito de uma forma muito importante. Assim como tem famílias heteroafetivas, onde o lar é totalmente destruído. Então, isso independe do sexo, é isso que eu quero dizer para vocês. Depende muito mais da vontade, do caráter, da moralidade daquelas pessoas que estão unidas, tá bom? No livro... E a gente fala, espírito não tem sexo também, né? Numa encarnação a gente é homem, na outra a gente é mulher, depois na outra a gente... Fala, Wagner. No livro Sexo Além da Morte, que o André Luiz presenciou lá um espírito que ele não sabia, porque eles conseguem meio que definir a última encarnação deles, se é sexo masculino ou feminino, e aí, eu não sei se era um homossexual, era um homossexual, mas ele não conseguia visualizar ali no perispírito qual que era, mas ele via a evolução daquele espírito, a sensibilidade que ele tinha e a sutileza que ele tinha. Então, esses aspectos morais lá, no final das contas, que importa, né? Então, achei uma passagem bem detalhada sobre isso que ele fala lá, achei bem interessante. Sim. No artigo As Mulheres Têm Alma, eu acho muito, muito legal a gente ver essas coisas antigas, né? 1866. E aí a gente tem que pensar que o Freud, naquela época, estava estudando lá a psique feminina, né? Muitas ainda eram internadas como loucas, e quando a gente sabe que se fosse olhar para hoje, para essas mesmas pessoas, muitas delas eram mulheres que queriam viver as verdades, né, que não aceitavam algumas coisas do que a sociedade impunha na época, né. Mas veio essa pergunta, as mulheres têm alma? E ele tece algumas considerações interessantes sobre isso, que é um artigo, então isso não está no Livro dos Espíritos, né. Mudando de sexo poderá, pois, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Isso ele explica também, está explicando um pouquinho aqui, a questão dessas que eram tratadas como anomalias, que hoje é a identificação de gênero, né, que toda essa questão que está sendo trazida. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres.
Então, aqui, nas Mulheres Têm Alma, ele vai discorrendo sobre bastante coisa nesse artigo, e sim, logicamente, tem, né, o mesmo espírito, só que ele acabava falando, né, que essas anomalias aparentes é porque nessa última encarnação, e a gente sabe que às vezes o espírito vem numa sequência de encarnações, ou num corpo de mulher, ou num corpo de homem, e que depois ela acaba trazendo todas essas tendências, e que às vezes é difícil de você virar a chave, você não consegue, né, então, e aí por isso que fala do certo caráter de certos homens e de certas mulheres. Na verdade, ele estava tentando explicar em 1866, vocês imaginam, se hoje já tem preconceito, imagina naquela época. Você nem poderia falar porque eles eram vistos realmente como uma anomalia. Era algo que, como loucos, como pessoas totalmente desequilibradas, né? Pode passar, tá? Continuando do laços de família, é necessário que se entenda que o homem, ser racional, tem a diferença dos animais, seres irracionais, exatamente pela necessidade da vida moral. Então, as abelhas, mesmo trabalhando em sociedade, os gorilas trabalhando em grupos, os búfalos, eles não têm a necessidade dessa vida moral, porque, na verdade, eles não têm nada a expiar. A gente tem essa necessidade também da vida moral como evolução, como esse espírito inteligente que necessita evoluir. Então, o animal tem por princípio o instinto de conservação, protegendo sua cria até a sua independência para cumprir o seu papel na natureza. Então, é só para preservar. Cuida, depois vai para o mundo, né? Vai e muitas vezes não se reconhecem mais como mãe e filho, mãe e filhote, né? Eles acabam sendo outro leão, outro tigre, outro cachorro, outro gato. Não tem mais esse vínculo. Já o homem deve manter o vínculo familiar por toda a encarnação, tendo assim a oportunidade de reajustar-se com seus semelhantes por débitos passados ou auxiliar-se mutuamente, promovendo a renovação moral da sua individualidade. Então, olha aqui o objetivo, um dos objetivos da família. É você se reajustar de débitos anteriores. Então, você está na família que você pediu e que você tem coisas a cumprir com aquelas pessoas. E também auxiliar o outro mutualmente, para que essa renovação moral da sua individualidade ela aconteça, tá? Os pais geram a vida corporal aos seus filhos, dando-lhes a oportunidade de reencarnação, tendo em vista que a alma é indivisível e criada por Deus. Contudo, a convivência em família deve-se a ligações pré-existentes entre aqueles espíritos por necessidade de auxílio, aprendizado ou reparação. Então, de novo, é auxílio, aprendizado ou reparação. É por isso que a gente encarnou com a nossa família. Então, não xinguem a família de vocês. Nem o irmão, nem o cunhado, nem a cunhada, tá bom? Festinha de Natal, vai ter arroz com uva passa? Sim, porque isso é uma evolução espiritual, né? Não é para brigar com os parentes por causa disso, tá bom? Brincadeira. O espiritismo, então, através da reencarnação, exclui a ideia de castas e raças, que são muitas vezes exaltadas pelo homem por sua vaidade e orgulho, tendo em vista que muitos podem reencarnar em condição adversa da anterior. Então, isso que o hinduísmo também ainda traz, né, eles têm toda essa questão espiritual também desenvolvidas, mas que eles acreditam realmente nessas castas, né, nessa hierarquia. E a gente sabe que, na verdade, a única, entre aspas, hierarquia que a gente pode entender, na verdade, não é uma hierarquia, mas é a nossa evolução espiritual. Então, de sermos espíritos imperfeitos, para passarmos para espíritos perfeitos, para depois para espíritos puros. Isso é diferente dessa ideia de casta, que a casta, o poder é atribuído por outra pessoa. Você é servo, não, você vai participar, você vai ser da nobreza. É diferente, o nosso é por nosso merecimento, independente de qualquer outra, não depende da escolha do outro, depende só da nossa própria escolha. Um homem pode pertencer a uma família abastada em uma encarnação, ele continua, né? E na outra poderá vir em uma família destituída de posses, ou vice-versa, dependendo da sua necessidade de evolução, aprendizado moral.
Sobre semelhanças físicas e morais. As semelhanças morais que em algumas famílias são percebidas dão-se pela afinidade de inclinações. Os pais exercem influência moral através da educação aos filhos, e isso é uma tarefa assumida, sendo que a irresponsabilidade na sua execução gera compromissos futuros. Então, vamos pensar que a gente vê, né, muitas famílias que a família inteira é corrupta, né, infelizmente. Então, o pai, ele passou esses valores para os filhos, que tudo bem roubar dos outros, que está tudo certo, né, a lei da vantagem, a lei da opressão, de conseguir a qualquer custo. Então, ele está gerando compromissos futuros com ele mesmo, gerando débitos, né, e esses filhos que também aceitaram, mesmo sabendo já o que é certo e o que é errado, permanecer nesse erro, eles também vão estar constituindo débitos futuros em outras encarnações. Mas existem essas semelhanças morais, né? Então tem famílias que a gente vê que são extremamente boas, generosas. Por quê? Porque esses espíritos afins já se programaram de reencarnarem juntos, mas também essa parte também ela é aprendida e desenvolvida. Então tem os dois lados. Espíritos menos virtuosos podem pedir pais com boas qualidades para que possam ser direcionados a um caminho melhor, bem como às vezes os pais necessitam conviver com espíritos dessa natureza para o seu aprendizado. Então quando você fala, nossa, eu tenho 5 filhos, mas o Joãozinho, os outros 4 nunca me dão trabalho, são amor e estudo, mas o Joãozinho, né, foi para a droga, o Joãozinho não quis estudar, o Joãozinho foi para o roubo. Então, a gente tem que entender que muitas vezes esses espíritos pedem para nascer com esses pais virtuosos, mas a opção e o livre-arbítrio final é dele. Então, muitos pedem para tentar, me dá um pai bom, uma mãe boa, uma família boa, para ver se assim eu consigo. Às vezes consegue, na maioria das vezes, mas tem vezes que ainda não. E para os pais, também é uma prova para lidar com essa diversidade. Então, o que eu tenho que aprender com aquele filho difícil? Será que eu tenho que aprender a amar mais? Será que eu tenho que aprender a respeitar mais? O que será que eu tenho que aprender quando eu aceitei a ter dentro da minha família um espírito que não é simpático ao meu desenvolvimento, tá? Um povo, uma nação é composta por famílias que são reunidas por espíritos simpáticos. A similitude de inclinações boas ou más irá determinar o caráter daquela sociedade. O caráter moral da existência anterior pode ser conservado pelo espírito, contudo, se houve melhoria, ele se modifica. Às vezes, demora em reconhecê-las, dependendo de sua condição socioeconômica reencarnante, que pode ser diferente da encarnação anterior. Então, muitas vezes, ele demora por conta dessa condição socioeconômica em que ele nasceu. Aí tem uma imagenzinha, né, no Dia das Mães, todos os filhos em volta lá da mãezinha no sofá, tirando foto, tirando selfie, não sei o quê, e nos outros dias, aquela mãezinha sozinha. Então, quanto a gente vê isso acontecendo, né? E aí, seguindo também o pai e a mãe dando a mão para os filhos, apoiando, e depois esse filho, em retribuição e reconhecimento, dá as mãos para os pais na sua velhice. A gente sabe que tudo é a lei da ação e reação também. Pergunta: o viver em sociedade só se aplica aos espíritos encarnados ou também vale para os espíritos errantes? Valendo? Pode responder. O que vocês acham? Eu acho que, de certa forma, eles vivem em sociedade também. Acho que acabam ficando alguns grupos reunidos, né? Se é uma lei para a evolução de todo mundo, do outro lado a gente continua, né? Uhum. Mais alguém? Vocês acham que o nosso lar é um exemplo de sociedade? Que é isso, né? Que o Tiago falou, eles continuam convivendo em grupos, em organizações, com hierarquia, tem até os ministérios lá, né? Pegando exemplo do nosso lar, que é a colônia mais conhecida por todos nós. Mas que a gente sabe, como a Karen falou, que se é
Se é uma lei natural, ela vale tanto aqui quanto lá, né? A lei do trabalho, ela vale tanto aqui quanto lá. Então, os espíritos errantes, quando nós estamos na erraticidade, nós também vivemos em sociedade, tanto do bem quanto do mal, porque mesmo o umbral, ele é uma sociedade altamente organizada, com grupos altamente organizados, mas dentro da moralidade deles, vamos assim falar, tá? Então, isso, os espíritos errantes, então, também vale se viver em sociedade. Pode passar, Wagner. E aí fala das diferentes ordens, né, no livro dos espíritos, para a gente lembrar. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Então, o mundo espiritual é nosso, é o reflexo daqui. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias. Então, desencarnei. Eu vou formar outro grupo por afinidade lá. Alguns unidos pelo laço de simpatia, então pelo que eu sou simpático, o que vibra, e pelos fins a que visam. Então, também vão formar os grupos. Aí vamos pensar que existem, inclusive, os grupos de resgate, os grupos que vão trabalhar nos hospitais, os grupos que vão trabalhar no educandário com as crianças. Então, os próprios espíritos, eles também vão se unindo de acordo com a sua compatibilidade, tá? Então, os bons pelo desejo de fazerem o bem e os maus pelo jeito de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se assemelham. Então, isso de você continuar se espelhando, que nem aqui, que a gente também se une a grupos que nos espelham, que de alguma forma a gente se identifica, né? Na espiritualidade também é a mesma coisa, tá? E aí acho que finaliza com a imagem do nosso lar, que é uma sociedade, é uma cidade, né? Uma cidade espiritual. Então, totalmente organizada, aí com regras também, com regras de convivência, e é isso que a Karen falou, para a gente continuar o nosso desenvolvimento moral e intelectual também. Bom? Então, essa era a lei da sociedade, um pouquinho, agora o Wagner vai continuar. Mas eu acho que é bem tranquilinha, né? Se tem alguma dúvida, algum comentário? Não? Não, tá bom. Eu tenho sempre um monte, né? Pode falar. É que, coincidentemente, hoje na hora do almoço eu estava vendo o Jornal da Cultura, falando sobre a questão das relações, né? E aí eles estavam, assim, pesquisadores da universidade, tal, falando que a felicidade, ela se mede pela qualidade das suas relações. Então, se você tem boas relações familiares, no trabalho, você é uma pessoa feliz, né, com seus filhos, tudo bem, entreveiro, aí todo mundo vai ter em algum momento, né, a gente ainda não está nesse plano, né, nessa evolução toda. E é bem para testar mesmo. Mas aquela pessoa que está sempre mal-humorada, qualquer lugar que ela tá, tem aquela nuvenzinha, assim, trovejando na cabeça da pessoa, né? E ela vai adoecendo, vamos dizer assim, né? De uma certa forma, assim, o ambiente que ela tá, né? Então, aquela pessoa que chega no lugar, ai, nossa, não gosto de atender, chegou o fulano. Ah, não, mas aí respira, vai, atende o fulano, né? A pessoa problema. Então, eu achei interessante porque casou bem, assim, com a questão da felicidade, né? Porque é difícil a gente conseguir mensurar. Ah, a felicidade é ter um carro, é ter um filho, né? Tudo isso relacionado à propriedade, né? Então, a gente acaba não... Por essa questão da sociedade, né? De consumo que a gente vive, né? Capitalista e tal. Então, a gente sempre acaba associando a felicidade que ter um iPhone 15 Pro, né, em fazer um negócio, dar uma esticada na cara e tal, coisas assim, colocar aparelho, arrumar o dente, mas aí existem outras coisas que vão mais além, né, disso, assim, essa qualidade das relações, e são coisas que parece que a gente poderia ver mais, né, poderia se atentar mais, assim, né? Ah, tá bom, mas que nem a fotinho, né, do desenho aí da Dia das Mães e tal. Natal todo mundo se ama, 364 dias falando mal do parente, do cunhado, da vizinha.
Aí chega, ai, querida, Feliz Natal, tudo de bom, né? Aí já, olha, nossa, tá vendo, ó, trouxe Itaipava, tá tomando Heineken, olha lá, ó, aí já, né? Então é sempre, eu achei curioso essa questão, né, da questão de ser social também, né, que um exemplo assim a gente usa o termo antissocial, né? Daí eu lembrei de cachorro, que uma época eu tinha um pitbull, né? E aí ele precisava ser adestrado. E aí o cara perguntou, né? O adestrador, ele é socializado? Eu nem sabia que aplicava isso para cachorro, né? Então, e aí você falou da pandemia, e é mesmo, né? Às vezes a gente fica assim, que foi um período que todo mundo ficou ansioso, depressivo, não podia sair de casa, com máscara, falava, não conseguia ouvir, né? Aquela coisa de mexer com a cabeça das pessoas, né? Porque assim, uma coisa que eu aprendi é que não existe, vamos dizer assim, a pessoa, ela não fala, mas não quer dizer que ela não se comunica, né? Tanto que tem a linguagem de sinais e tal. Então, assim, uma coisa é a comunicação e outra é a fala em si, né? E aí, só para encerrar, que eu sei que eu tô meio tagarela, tem no Embu, não sei se vocês já foram lá no centro do Embu, tal, tem uma moça que ela vende uns doces, umas coxinhas de brigadeiro, uns negócios insanos lá. Só que ela não fala, ela sabe falar, ela não é, né, muda ou tem qualquer... Mas eu acho, pelo que eu entendi, ela é meio budista, de alguma linha, assim... E aí o silêncio é prece, o silêncio da palavra. Então tem tudo escrito, o Pix, qual que é a chave, aí ela pede para você mandar para o e-mail, para ela ter o controle dos comprovantes, os precinhos, está tudo lá, mas ela não dá um pio, né? Então eu não sei se de repente, às vezes é bom a gente não falar nada para não falar besteira, né? Mas também vai dessa questão do equilíbrio, de ter esse filtro, né? De ter esse senso. E tudo bem, se vai falar uma besteira, não vai falar nada produtivo, né? Melhor ficar quieto mesmo. Mas será que a gente não consegue, assim, digerindo, pensando um pouquinho mais, falar algo produtivo, mesmo quando a gente está incomodado com alguma situação, né? Será que só tem um jeito de falar, tipo, que a pessoa pisou no seu calo, né? Não tem um jeito meio Chico Xavier de lidar com as coisas, né? Uma linha mais triste. E hoje são várias coisas, né? Tanto que eu acho que esse paradigma de felicidade associada à matéria, ele já está mudando. Tanto que, se a gente for pensar na economia, o que mais tem crescido é a área de bens e serviços. Então, as pessoas hoje preferem gastar o dinheiro delas em outras coisas que não é comprar a bolsa ou o iPhone, elas querem viajar, elas querem ter bons momentos, né? E aí entra essas relações. Então, isso já existe uma mudança que já está começando, principalmente nos jovens. Então, o jovem hoje nem quer mais ter carro, comprar casa própria, ele aluga, ele usa, né? Ele não quer mais ter, ele não precisa daquela coisa, eu quero ter o carro X, né? Então, isso a gente já percebe como uma tendência até de mudança de comportamento e sociedade. Outra questão que você falou daí da felicidade é que hoje já existe essa preocupação maior também. Até a gente brincou das empresas, mas nas empresas também vem todo esse movimento de saúde e bem-estar do funcionário, da gente medir a felicidade interna bruta de um país, e não só o FIB, né, o desenvolvimento, mas também, né, os países que, entre aspas, são considerados mais felizes. Mas tudo isso, na verdade, são tendências e estudos que estão começando a aparecer, mas que eu acho que são importantes, que já mostram uma mudança. Opa, tem alguma coisa mudando, porque já está se conversando sobre isso, o que antes nem se via, né? Sobre a forma de comunicação, só para encerrar também, para dar a fala para o Wagner. Tem a fala, né, o silêncio é uma prece, e eu diria uma outra fala: antes de você falar, tenha certeza que o outro quer ouvir. Então, não adianta ficar aqui falando meia hora para você, Karen, se você não está afim de ouvir, você não vai ouvir, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, a gente tem que saber se o outro quer participar dessa conversa, mesmo ela sendo difícil, né? E existem técnicas, sim, que cada vez mais está mais forte, que eu acho que já falei para vocês, que da comunicação não violenta, que existem formas de você se comunicar
o seu pensamento, comunicar o seu sentimento, comunicar o fato sem agredir. Então, você coloca o seu limite, você se coloca, mas sem agredir o outro. Então, isso também já é uma evolução. Cristo já fazia isso naturalmente. A gente ainda está aprendendo a se comunicar sem ofender, sem agredir ou sem sentir agredida pela comunicação, pela falta de comunicação de alguém. Então, eu acho que são pequenas evoluções. Eu acho que cada vez mais, eu acho que o autoconhecimento é a base de tudo isso. Então, assim, é a gente se autoconhecer e entender o que nos traz realmente uma satisfação duradoura e o que nos traz uma satisfação momentânea. Então, se é momentânea, é porque não bateu no meu espírito, entendeu? Aquilo não ficou, né? É uma necessidade, um achismo e foi. Então, a gente vê também essas mulheres que são obcecadas. Eu não estou falando que a gente não tem que ter vaidade, mas tem pessoas que são obcecadas, que transformam o rosto de um jeito que aquilo fica negócio horroroso, e que gastam todo o dinheiro que elas ganham em beleza. E a gente sabe que o corpo não fica, o corpo apodrece, e que a gente tem que, na verdade, investir na beleza do nosso espírito, só que é difícil, porque muitas vezes ela não é palpável, né? Então, mas são coisas que a gente já vai tendo uma clareza ao longo aí das nossas encarnações, né? Vai lá, Wagner, invadimos o seu tempo. Não, tranquilo. Só essa parte aqui do Evangelho, para complementar bem o que Jesus falou sobre essa questão da família na visão de Jesus, né? O que ele enxerga como sociedade, como família, e ele vai muito além do que simplesmente essa família que nós temos na nossa casa. Ele tem um amor tão grande que ele não enxerga essa família de uma maneira exclusiva e pessoas que você selecionou para sua festa. Não, ele enxerga muito mais além do que a gente consegue colocar em prática. Que um dia a gente chega lá, que a gente chega à forma como a gente vai enxergar o nosso irmão, né? A parte que fala do quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Aí o trecho do Evangelho é esse aqui, né? Se estava sentado à roda de um crescido número de gente, eles disseram: olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora, né? E ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque os que fizeram a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então, é uma mensagem que para a época também, acho que depois de muito tempo ainda, demorou para a gente compreender essa essência dessa palavra que Jesus falou para a gente, e chega a parecer um pouco contraditório ele recusar a própria mãe e os irmãos, e aí a gente vai refletir aqui o que ele queria dizer nisso tudo. Acho que com o espiritismo, né, com essa pluralidade das existências, ficou muito mais claro, muito menos carnal essa a nossa afinidade entre a gente, né, entre os humanos aqui encarnados, né? A gente começou a enxergar todos como espíritos encarnados, não somente com aquela questão sanguínea. Porque antes a gente achava que era muito sanguíneo, né? O filho do rei, o rei casa com o sangue e tal. E aí a gente vê que isso já não faz mais sentido, né? Pelo menos para o que a gente está aprendendo agora. Jesus é o nosso modelo de amor, caridade e dedicação ao semelhante, virtudes às quais aspira a humanidade. Ele falou, exemplificou os caminhos para chegar ao Pai, assim sendo, fica difícil entender esta passagem do Evangelho. Aí é com razão, né? Pela superioridade moral de Jesus, não se pode conceber o mestre com atitudes em desacordo com a caridade que sempre praticou. Então está falando dessa coisa dele recusar a própria família e falar que os outros lá, os que não é da família dele, para sentar, ele não conhece. Então, isso se contradiz com a superioridade moral que Jesus mostra na prática, e até em outros evangelhos, né? Que tem como título honrai teu pai e tua mãe, e o respeito aos pais e, consequentemente, a prática de caridade para com eles. Estava inserida nos ensinamentos de Jesus. Como entender a aparente divergência, né? Então, a gente até leu, né, sobre teve até uma aula, né, falando sobre honrar o teu pai e tua mãe,
E aqui a gente está vendo algo um pouco contraditório. Aí nessa passagem evangélica, Jesus disse muito mais, contudo a sociedade na época não entendeu. A mãe, os irmãos, não seria somente os parentes consanguíneos, mas sim a humanidade inteira. Muitos a quem amamos fazem parte do nosso núcleo familiar consanguíneo, mas quantos ao nosso redor, na posição de amigos, são como irmãos, pais e mães? Ou seja, como se fossem da mesma família. Então, às vezes você gosta mais de um amigo do que um próprio irmão. Às vezes você considera uma pessoa que você respeita muito, uma senhora, por exemplo, como se fosse sua segunda mãe. A gente não fala, como se fosse a minha segunda mãe. Você dá um abraço como se fosse uma mãe, uma admiração de um pai. E aí Jesus quis dizer nessa parábola exatamente isso, que a gente, os nossos laços, eles não são só sanguíneos, não são limitados a essa nossa visão humana, eles são espirituais, são laços eternos espirituais. Porque às vezes tem um irmão nosso que nessa encarnação não veio como irmão, consanguíneo, mas ele foi o nosso irmão numa vida passada, já vivemos juntos em muitas encarnações. Aí a gente encontra ele aqui como um amigo ali da rua de cima, e você tem uma amizade assim muito forte sem explicação, né? Porque às vezes você conhece lá, a gente trabalha numa empresa, suponhamos, conhece 100, 200, 300 pessoas. Aí você vira amigo de 1, 2, 2 pessoas, né? Por que isso? Exatamente por causa dessa afinidade que a gente tem por certas pessoas. Além da parte carnal, além da parte consanguínea. No curso das diversas encarnações, a oportunidade de amar e despertar aqueles que temos ao nosso lado no núcleo familiar. É na primeira célula da sociedade que o homem se desenvolve, cresce, repara, ama, aprende. E é este o ensinamento maior de Jesus, onde demonstra que o amor que sentimos por aqueles que nos são caros, é o amor que devemos estender ao nosso semelhante. E aí a gente para pensar, poxa, por que eu gosto tanto de uma pessoa que nem é meu irmão, mais do que o meu próprio irmão consanguíneo? Né? Às vezes o planejamento da espiritualidade é fazer realmente com que a gente fica com alguém que a gente odeia, que a gente não gosta, que a gente brigou na outra encarnação, para poder desenvolver ali uma amizade, né? Uma parceria entre irmãos. E aí, porque meio que você é obrigado, né? Você cresceu numa família, e a família é a primeira sociedade, que nem a Carla falou, e a gente meio que é obrigado a conviver com aquelas pessoas que a gente cresceu junto, desde criança. Então, de alguma forma, a gente aprende, tem algo produtivo para desenvolver ali nesse ciclo familiar. E aí, esse amigo que a gente se deu bem, tudo bem, ele nunca vai ser cortado o laço, mas a espiritualidade achou que não deveria ter essa necessidade de ele nascer realmente como irmão, ele vai ser produtivo numa outra família, de uma outra forma, e assim por diante, né? Acho que fica bem claro. E aqui, encerrando, precisamos trabalhar e desenvolver o amor em nossos corações, pois está em nós semente que germina e que nos transformará em árvores frondosas para o viajante necessitado de sombra, que vem ao nosso encontro como o irmão que precisa de um abraço e pará-lo no caminho. A fraternidade pura e simples, onde os homens se abraçam, auxiliando-se mutuamente, sem intenção egoísticas, e sim com o desejo sincero de progredir, iniciando o aprendizado de amor de Jesus, que Jesus ensinou. Então, Jesus tinha um amor universal sobre toda a humanidade, isso ficou claro, né? E ele não dava preferências. Às vezes a gente dá preferências para o nosso amiguinho ou para o nosso familiar e faz desfeito com as outras pessoas como fosse outra categoria, né? Então, a gente faz esse filtro ainda, a gente não consegue amar todo mundo da mesma forma que a gente pega a pessoa que a gente mais ama, a nossa mãe lá. A gente não consegue amar ela como as outras pessoas, né? Como a gente ama a nossa mãe. E aí a gente pensa nessa universalidade e aí a gente começa a refletir. Vou dar o exemplo aí da guerra lá, que está tendo lá do Hamas lá e o Israel. A notícia que vem lá, é claro que a gente tem uma simpatia por brasileiros, né? Mas você vê os noticiários, eles dando destaques para os brasileiros que estão lá. O brasileiro morreu. E por que eles destacam muito isso? Porque é o que o povo mais quer saber dos brasileiros que estão lá, que estão sofrendo lá. Ou seja, as outras pessoas não têm tanto destaque, porque são de outros países.
Aí os brasileiros, eles ganham mais destaque, assim, e tal. E aí dá mais clique, né? Clique para poder ver a notícia quando fala do brasileiro. Então a gente não tem essa capacidade universal de ver no outro país, o cara que fala outra língua, outra cultura. Às vezes tem a próprio preconceito, a xenofobia, tem vários elementos que a gente precisa melhorar para a gente enxergar todos eles como irmãos. E não tomar, por exemplo, partido. São seres humanos. Né? Na guerra, lá na Segunda Guerra Mundial, não gosta do judeu, outro não gosta do alemão. Aí tinha crianças alemãs, crianças de outros países e civis, né, sofrendo com a guerra. E a gente não pode ver diferença nessas raças, ver raças disso. Né? A gente tem que ver como espíritos universais de todos, né? Todas as culturas, todos os países, somos todos iguais. Daqui a pouco a gente está lá também. Né? Se a gente ficar com muito preconceito com um determinado país, com um determinado povo, aí na próxima encarnação a gente vai nascer lá daqui a pouco. Então, a gente somos uma grande família, que nem Jesus nos exemplificou aqui nessa passagem. Todos são nossos irmãos, independente da cultura, da raça e do país que eles nasceram, né? E seria basicamente isso aqui, Carla. Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre isso, fiquem à vontade. Estava procurando aquela fala do astronauta lá, do Louis Armstrong, que foi o primeiro astronauta, né, que pousou na Lua. Eu estava tentando procurar, mas não achei, mas falava mais ou menos isso, né, que primeiro você via as cidades, conforme, né, o foguete ia se afastando. Primeiro você via as cidades, depois você via os países, depois você via os continentes, mas quando você chegava lá, tudo era uma grande bola azul, né? É mais ou menos isso a frase. Então, eu acho que é isso que o Wagner também quer mostrar, né? Não, que o Evangelho quis mostrar, que todos nós estamos nessa linda bola azul, né? Então, não existe fronteiras. As fronteiras quem criou foram os próprios homens para a organização social, para a organização dessa sociedade, mas não é a lei natural. É uma lei humana, essa divisão da sociedade, né? Então, é isso que a gente tem que pensar, e eu penso muito nisso, sabe? Quanto vale uma vida, né? Quanto vale uma vida? A gente tivesse que precificar por preço na vida, né? A minha vida vai valer mais que a do outro, por quê? Por que a minha vida vale mais que de um morador de rua? E a gente acha que a minha vida vai valer mais que um morador de rua. Se tiver que salvar, que tiver um morador de rua e eu... Quem que eles vão salvar? Puder salvar um, provavelmente vão salvar a mim ou cada um de nós aqui. Estou dando exemplo porque estou pensando que é minha reflexão. Então, a gente tem que pensar nisso assim o tempo todo, né? Que para Cristo não existe isso. Todos nós somos vidas importantes, todos nós somos espíritos importantes. E a gente ainda está muito longe de enxergar dessa forma, né? Se a gente estivesse no impulso de ter que salvar alguém, a gente ia escolher. E aí, o que é esse inconsciente coletivo que faz a gente escolher? Então, é isso que a gente está pensando para ir quebrando um pouquinho são paradigmas mesmo ancestrais, gente. Isso daí é de várias encarnações que vem. E mas até que ponto que a gente não tem que ir mudando? Então, por exemplo, hoje nunca se discutiu tanto o racismo, essas outras questões. Quando falo racismo, não é só da raça, mas o quanto vem se discutindo a questão de preconceito, que a gente, na nossa fala diária, a gente, não, mas isso é só brincadeira. Não, mas isso aqui é zoeira. Zoeira de quem? Você está brincando com o outro, né? Está zoando o outro por algum motivo? Isso é fala, assim, preconceituosa. Então, eu acho bacana que hoje já existe essa discussão, que antes não existia. Né? 15 anos atrás, 20 anos atrás, não existiam. Hoje as pessoas podem ser presas e sofrerem realmente punições penais por você só xingar alguém de algum nome indevido, né? Então isso já é uma evolução.
Mas a gente ainda precisa das leis da sociedade, das leis humanas para reger a nossa moralidade, porque a gente ainda não atingiu as leis divinas. Quando a gente atingir as leis divinas, todas elas, a gente não vai precisar mais das leis humanas, porque tudo já vai estar dentro da gente, né, como uma semente. É isso. Mais alguma coisa? Querem falar? Não? Hoje mesmo, vai, eu vou dar mais um exemplinho. No Instagram, que uma menina de 12 anos saiu no BBC, que eu sigo a página, né, do BBC News, uma menina inglesa, com 12 anos de idade, foi internada, toda entubada, por fumar o vape, o cigarrinho eletrônico. E que aí querem criar as medidas de não sei o que, a lei, a Inglaterra vai fazer uma lei. Aí a minha primeira pergunta e me passou quando eu vi essa reportagem, cadê essa mãe e esse pai que permitiram que essa menina fumasse a ponto dela ser internada, do pulmão chegar naquele estrago? Segunda pergunta, uma criança de 12 anos não trabalha, onde ela conseguiu dinheiro para comprar o cigarro? Então, são coisas assim, que eles estão fazendo a pergunta errada, eles querem criar leis, mas não tem que cuidar dessas famílias, porque essas famílias, né, dos seus filhos. Então, questão de obesidade, já tem obesidade 15% dos bebês brasileiros já estão acima do peso considerado obesos. 15% dos bebês. Quem é que dá comida para um bebê? Quem é que põe no prato a comida para um bebê? Enchem de farinha, de mucilon, de farinha láctea, de... Não, coisa processada, né? Danoninho, todas essas coisinhas gostosas aí é uma bomba de gordura trans, de açúcar, biscoitinho recheado, eu adoro. Como? Então, mas aí, assim, sabe, Karen, eu falo assim, estão olhando para o lugar errado para resolver o problema, porque tem que, na verdade, cuidar da orientação dessa família, né, trabalhar esse pai e essa mãe. Então a gente precisa trabalhar muito os pais e as mães das crianças e dos bebês, porque eles que realmente estão perdidos, e aí acaba nisso. Aí você vai ter que pôr uma lei lá. Que lei você vai pôr? Quem que tinha, entre aspas, ser punido nessa situação? Não era o pai e a mãe? Escuta, sua filhinha está lá internada, toda entubada. Onde você estava enquanto ela fumava? Né? Vocês viram a menina que os avós tiraram o celular, ela tacou fogo no apartamento? Olha, absurdo. E quem que dá um celular para uma criança? Não são os pais? Ou a criança ela trabalha e consegue comprar o celular dela? Então, são essas coisas que tem que pensar. É muito mais fácil a gente dizer sim do que dizer não para uma criança. Muito mais fácil. Só que o não, ele educa. E o sim o tempo todo gera tudo isso que a gente está vendo. Essa lição aí eu já aprendi a falar não sem ficar com crise de consciência. Antes eu era mimava muito a minha filha, né? Agora ela já tá grande, eu já tô dando vários cortes, e tem a pequenininha também, né, a minha enteada. Não sei qual, não. Tipo, aí eu penso em Chico Xavier, né, assim, aquela doçura, não pode agora, não dá, desculpa, infelizmente. Porque depois você fala sim, aí você cria um monstro, aí você fala não, taca fogo na casa, agride o pai, a mãe, não tem limite, assim, né, depois da umidade não volta para trás mais, aí é só a vida que ensina. É o que eu falei, até os 7 anos de idade, a idade de ouro, a fase de ouro para a gente educar as crianças, tanto intelectualmente quanto moralmente. Depois disso, e é o que a gente fala, na educação a gente fala muito, você quer ter muito trabalho agora, ou você quer ter trabalho o resto da sua vida? Porque se você não educar agora o seu filho, você vai ter trabalho o resto da sua vida. Então, o que você prefere? Ter trabalho agora, ou, né, com 9 anos, 10 anos, 11 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, e aquilo não tem fim, né? Então, são coisas para a gente realmente pensar, né? Você falou do cachorro socializado, eu lembrei, gente, tem tanta gente que precisa de um adestramento, né? Precisa ser adestradinho, falar bom dia, boa tarde, como vai, né? Coisas tão simples, né? Dá passagem para o ciclista. Dá o lugar para a pessoa sentar.
Paulo, uma rosnada resolveria muitos problemas. Quase isso mesmo. E é isso mesmo, né? Fazer cara de pitbull, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de mais desse capítulo das leis naturais ou divinas. A semana que vem a gente vai ter aula, mas a gente vai ter uma aula extra. Lembra que eu falei para vocês que vocês teriam algumas aulas extras? A semana que vem vai ter uma aula extra e depois a gente continua com as leis naturais ou divinas, tá bom? Acho que é isso. Quer encerrar, Wagner? Ou alguém? Desculpa, alguém quer encerrar? Não? Então, Wagner, Já por favor. Fechando os olhos, estou fechando os olhos. Eu já dei a dica sem querer, eu falei que você ia encerrar. Dessa vez foi meu erro. Assumo. Vamos agradecer a Deus por essa aula maravilhosa, por essa conversa maravilhosa, por essas reflexões. Pedir a Deus que possamos enxergar a todos como nossos irmãos universais, sem quebrando todos os preconceitos, as divisões humanas, as rixas históricas, que possamos ver o nosso irmão cada vez mais próximo do nosso coração e que possamos atender e amparar a todos com a verdadeira caridade que Jesus nos deu o exemplo na prática. Pedir a Deus e aos mestres, aos nossos espíritos superiores, que venham jorrar uma luz intensa em nossas casas, e nossos familiares, as nossas mentes, a nossa mini-sociedade, né, que é a nossa família, os nossos animais, que possa iluminar cada cômodo, nós imaginando em cada uma das nossas casas, cada cantinho da nossa casa, em todos os ambientes, sendo iluminados e equilibrados, para que possamos ter uma semana equilibrada, cheia de amor, de energia, de boas vibrações, e que mantemos essa vibração alta. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência de todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa semana. Segunda-feira tem mais. E vocês aprendam a viver em sociedade.